Olá, tudo bem? Eu sou o professor Telúgio e estarei com vocês nessa aula aqui sobre cartografia. Bom, então vamos lá. A cartografia, o que é, para que serve a cartografia, né? Então, para que é que serve essa ciência? E então a cartografia ela é necessária ao próprio desenvolvimento da inteligência, né? Da inteligência humana, porque nós precisamos saber se localizar, saber se locomover, e isso é importante para o desenvolvimento da inteligência do ser humano, e não apenas uma disciplina escolar que pode servir para a gente passar de ano, tá? Ou passar no Enem, ou no vestibular, da FUVEST, ou da Federal de Pernambuco e tal. Enfim, mas há uma necessidade de nós termos o conhecimento da cartografia para que as noções de conhecimento do espaço, não necessariamente da ciência cartográfica, né? E essa necessidade de conhecer o mundo, o lugar onde se vive, ele remota aí à antiguidade, e as pessoas não letradas que vivem em comunidades indígenas, elas têm conhecimento de sua localidade, né? Elas têm conhecimentos do seu espaço, dos lugares por onde passa, dos lugares que tem que ir todo dia, né? Então, eu gosto de falar isso para que a gente tenha uma motivação real de querer aprender. Não é apenas para demonstrar que sabe numa prova, mas para desenvolver a nossa própria inteligência, a capacidade de a gente pensar, por exemplo, que hora eu vou sair na rua, né? Eu sei que o sol estará em pico ao meio-dia e que ele apacenta depois das 3. Tá? Então, o conhecimento da cartografia ele é muito importante para os seres humanos de um modo geral. Bom, a localização de objetos no mundo e diversas aplicações com convergências tecnológicas, né? Nesse aparelho aqui, se eu ligar minha localização, vocês podem saber onde eu estou nesse momento, assim como posso saber de vocês, né? Então, ela serve para revelar o mundo escondido dentro dos dados, né? Dentro do Mariado. Existe um filme, quem gostar de filme, nesse momento que estamos mais em casa, né? É um filme que é Inimigo do Estado, né? Um filme com Will Smith, e ele mostra uma perseguição do cara, que é uma coisa fenomenal, né? Nesse filme ele vai perseguindo o cara e mostra o cara puxando satélites, olha, bota um satélite ao vivo e tal, como a perseguição, o poder da polícia, da vigilância ao nosso redor. E nós temos, de certa forma, isso hoje, porque se é permitido para nós ter um Google Earth, né, aquele Google Maps, que tem um Google View, que a gente consegue ver ali ruas e tal, imagina o que as pessoas não têm, o serviço militar e serviços secretos não têm escondido sobre nós, né? Então, projetar a espacialidade, as relações sociais, econômicas e culturais, né, o desenvolvimento de uma praça, por exemplo, identificar estruturas e sistemas espaciais, tá? Ressaltar as diferenças, né, disparidades, desigualdades, né? O mapa ele pode revelar isso, né? Lugares onde tem, por exemplo, infraestrutura urbana, né? Onde tem asfalto, onde tem prédios públicos que podem servir à população como postos de saúde, é possível cartografar, mapear essas questões, tá? Analisar as estruturas globais e locais, tá? Analisar tendências de desenvolvimento são possibilidades de usos da cartografia, né? Quanto à história da cartografia, existe um mapa muito antigo, que é um mapa numa placa de argila, né, provavelmente feito pelos babilônios aí, por volta de 2.500 anos antes de Cristo, né? É o mapa de Garsul, né, encontrado na região de hoje é Arábia Saudita,
né, o Iraque, né, pelos babilônios, né? Um dos mais antigos que se tem notícia, né, tem origem lá na região da Mesopotâmia, né? E se preocupava em representar o quê? Os principais rios da região, especialmente o Eufrates e o território nas proximidades. Então, essa necessidade de se localizar, de conhecer o território, ela é muito antiga, né? Ela remota aí aos egípcios, enfim. Tá? Vamos, continuando. Então, o mapa, segundo Joly, né, o mapa ele é uma representação geométrica plana, simplificada e convencional do todo ou de parte da superfície terrestre numa relação de similitude conveniente chamada de escala, né? Uma relação de similaridade, né? Similitude, né? De ser simular, né? Então ele tenta representar o real no papel, tá? Então tenta fazer um desenho da realidade, né? Eu costumo brincar com os alunos. Você entendeu o que é que eu desenho, né? Então ele é um desenho da realidade, né? Então o mapa ele tem essa capacidade aí de proporcionar o entendimento, né? E a escala ela é fundamental porque ela reduz o tamanho, né? Então veja que nessa imagem aqui um pouco tosca, mas nós convencionalmente sabemos de que se trata. Se trata de um mapa mundi, né? Não dá para identificar, logicamente, o que necessariamente esse mapa está tratando, se é de divisão política, se é um mapa sobre mercados globais, enfim, não dá para saber o tema, mas eu posso identificar de primeira mão pelo formato dele, mesmo embaraçado, eu sei porque existe uma construção cultural do mapa também, né? Então nós estamos convencionados a ver o mapa também nesse formato, o mapa do mundo, né? Então, simplificada porque para facilitar o uso do mapa é necessário uma redução da realidade, né? Para garantir uma proporcionalidade com as dimensões reais do espaço mapeado, através de uma proporção denominada escala, né? Então, é a escala que nós vamos começar e fechar depois com os mapas aí, né? Sobre as escalas. Bom, então, mapas são representação da superfície curva do planeta Terra sobre uma superfície plana, ou seja, uma folha de papel. Pode ser um banner grande ou pode ser uma folha de caderno, se for uma planta. Eles nos oferecem uma visão vertical do espaço geográfico, uma visão de cima, como se estivesse sobre o território. E é esse o objetivo, né, do mapa mesmo, que é a gente estar por cima, né, no sentido geopolítico aí de dominar o espaço, né? Então a gente olha de cima. Então esse tipo de visão, no entanto, em geral não corresponde ao modo como observamos os elementos, né? Porque nós olhamos na visão oblíqua, né? Ao olharmos para uma árvore, uma casa, um prédio, uma estrada ou uma ponte, a visão que temos é lateral ou oblíqua, né? Nós não vemos como no mapa. Portanto, às vezes uma pessoa vai olhar o mapa e tem dificuldades, porque ele vê os objetos num outro ângulo, vê como se estivesse lá em cima no helicóptero, poderíamos dizer isso. Mesmo do alto de um edifício com muitos andares ou da janela de um avião, enxergamos a superfície e seus elementos de maneira oblíqua, né? Porque também a Terra, né, não é plana, né? A Terra não é plana. Acho que não precisamos discutir isso. A interpretação dos mapas, então, né? Os mapas eles contêm uma grande quantidade de informações sobre os espaços geográficos. Então existem algumas convenções internacionais, né? Algumas formas que se repetem nos mapas por aí afora, né? Que é ao interpretar tomamos conhecimento de determinados aspectos e características do espaço. Por exemplo, se ali tem
porto, aeroportos, tem rio, se é uma cidade. Então, o pontinho que tem lá no mapa pode indicar, e tem 3 cidades aí, né, possivelmente ver aqui, né, cidades mais de 200 mil habitantes, cidade com outras quantidades de habitantes. Por essa razão, os mapas são recursos de grande utilidade para a geografia, né? A gente localizar, por exemplo, se existem ali indústrias, se existem aeroportos, se existe minério de ferro, se existem estradas de ferro, rios, estrada de rodagem, né? Então, os mapas ele tem essa grande riqueza de trazer informações para explorarmos, conhecermos muitos territórios, né? E o próprio território de nossa cidade, né? Do nosso rua. Então, as informações do mapas elas estão representadas por símbolos, cores e linhas, né? Como vimos aqui, né? Ó, símbolos, né? Ó, cores, cores. O rio sempre é aquele tracinho azul, né? Símbolos diversos aí, linhas, né? Então, recursos visuais, gráficos, que aplicados aos mapas recebem o nome de cartográficos, né? Os recursos visuais cartográficos, né? Por isso, afirmamos que os mapas apresentam uma linguagem, né? Uma linguagem cartográfica, tá? Então, o mapa ele é uma forma de representar o mundo. Então, existe a linguagem escrita, a linguagem visual das imagens, das paisagens, e a linguagem gráfica também, a linguagem cartográfica, né? Então, ele pode ser considerado uma linguagem gráfica, né? A linguagem cartográfica. Tá? Então, para ler os mapas, precisamos interpretar seus recursos visuais cartográficos, e símbolos, né? As legendas que são utilizadas nesses mapas. O globo terrestre, por exemplo, ele é a forma mais fiel de representar graficamente a Terra, porque se a Terra é redonda, ou aproximadamente arredondada, ela não é necessariamente redonda, né? Porque ela é um pouco achatada nos polos, mas a melhor representação do globo, do planeta Terra é o globo terrestre, né? Esse globinho das escolas. Tá? No globo, os continentes ou outras partes menores que o planeta são representados sem deformação. Ainda assim, ele possui algumas limitações. Seu transporte, o fato de não oferecer uma visão mais detalhada da superfície terrestre, o que não e o de não permitir a observação de todas as partes ao mesmo tempo, né? Então, você tem que olhar um lado, depois vira, olha o outro, né? Nós estamos na imagem aí, se virarmos por outro lado, vamos observar o Japão, um pouco da China, Coreia do Sul, a Austrália, mas não vamos ver o Brasil. Então, algumas limitações do globo, né? Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco em projeções cartográficas que quando a gente vai colocar a superfície terrestre mapeada no plano, vai haver distorções, sempre há distorções. Mas o globo é a representação mais próxima da realidade, certo? Bom, então, interessante também, entendemos aqui o globo, né? Ele é a melhor representação de todo, né, do planeta, e algumas diferenças básicas entre mapas, cartas e plantas, tá? Então, os mapas, em geral, eles representam grandes áreas, e por isso suas escalas são pequenas. Trazem um sistema de projeção que deixa transparecer a curvatura da Terra e um quadro de representação fechado, contendo todas as informações sobre o documento cartográfico no seu interior. Então, o mapa, geralmente o mapa mundi, né? Bem conhecido, o mapa do Brasil, que o Brasil é muito grande, é uma grande parte do mundo, né? Então, eles representam aí uma grande quantidade de informações, geralmente tem uma escala pequena. Nós vamos entender daqui a pouco o que é a escala grande e o que é a escala pequena. E as cartas, elas representam pequenas áreas, com escalas grandes ou médias. As projeções dificilmente permitem ver a esfericidade da Terra, né? Ver que a Terra é redonda.
O quadro de representação é aberto, pois a representação continua em outra folha. Por isso, as informações ficam fora do quadro, né? Geralmente nas cartas cartográficas, essas cartas elas têm escalas maiores de detalhe e elas têm um lado de fora indicando o que são os elementos utilizados no mapa, né? As plantas, as áreas representadas são pequenas, né? Casas, bairros, cidades, por isso as escalas são bem grandes. Representa o espaço como se fosse plano, dependendo da área a se representar. O quadro pode ser aberto ou fechado. Aberto se a planta tiver que ser feita em mais de uma folha. Neste caso, as informações virão fora do quadro, né? Então, as representações, as diferentes representações do mapa, às vezes elas são colocadas dentro do próprio mapa e às vezes fora do mapa no quadro que ajuda a entender o mapa, né? Mas o melhor mapa é aquele mapa que as informações nele não é preciso você estar entre um mapa e outro, entre um mapa e outra folha para poder entender o mapa. Então, quando ele consegue passar a mensagem, né, de primeiro. Então, para ser mais exato, né, esse mapa aqui, ó, voltando a esse mapa, você não entende de que se trata esse mapa, mas se a ideia é representar o mapa mundi, ele é perfeito. Você olha para ele e já entende, opa, aqui é o mapa mundi, né? Então, esse aqui é o globo também. Ó. Perfeito, não interessa. A ideia é uma representação geral ali. Então, ele consegue representar sim. Então, às vezes, ele tem que ter um monte de informações. Então, olha isso aqui, voltando de novo. Ó. Esse quadro aqui é para explicar legendas, coisas que tem aqui. Bom, ele não vai atender a esse objetivo de a gente entender o que esse mapa está representando em segundo plano. Por exemplo, se ele quer representar a divisão entre os países, se ele quer representar a existência de recursos minerais sobre o planeta, ele não consegue representar. Agora, que ele consegue representar que isto é o mapa mundi, ele consegue representar sem necessidade de legenda nenhuma, entendeu? Então é isso, se o mapa tem as informações dentro ou tem as informações fora. Bom, cartogramas, né? Bom, cartogramas ou mapas temáticos, né? Em geral, os cartogramas são definidos como mapas sobre os quais estão inseridos informações qualitativas ou quantitativas. Esses cartogramas, eles podem representar diferentes temáticas e áreas de dimensões variadas, desde o espaço mundial até o local de uma cidade, de um bairro. Né? Como o nome está dizendo, o mapa temático, um cartograma, ele traz um tema específico, ele representa um tema específico. Né? Então, aí, um cartograma sobre roubos, tá? Nesse mapa aqui. Provavelmente deve ser aqui, eu não sei qual o estado que representa nesse aqui, né? Então, mas veja só, nessa localidade aqui, ele vai indicar aí que onde ocorre o maior número de roubos é nas áreas vermelhas, tá? Então, as áreas vermelhas é onde acontece o maior número de roubos, né? E as áreas brancas é sem dados. Então, em segundo vem a parte rosa, em terceiro, azul. Então, esse mapa, ele representa, né, um cartograma, tem um tema específico, ele diz aqui quais são os bairros que tem, né, aqui é o estado de São Paulo aqui, pelo formato, eu sei que é São Paulo, né, pelo formato do mapa. Então, a gente percebe aqui os bairros ou cidades que têm os maiores números de roubos, né? Os vermelhos, segundo os rosas, terceiro os azuis aí, né? Então, isso é uma forma de representação temática, né? Tem um tema específico. Esse mapa temático representa as cidades que apresentam o maior número de roubos, né? Na cidade de São Paulo, né? Bom,
Vamos lá. Então, o mapa ele vem com um conjunto de elementos, né, para poder ser compreensível. Né? Então, o mapa tem que ter um título, né, a linguagem cartográfica, que é as informações que é utilizada nele. Por exemplo, esse aqui tem uma linguagem específica, né, que é as cores, com a intenção de demonstrar um tema, que é a questão de roubos, né? Então, essa é a linguagem do mapa, tá? Sistema de coordenadas geográficas, né, que é importante para a localização. Você pode ter os quadros, onde tem um cruzamento ali nós vimos na aula passada, né, de projeções cartográficas de paralelos e meridianos, ou de latitudes e longitudes. Projeção cartográfica, né, que projeção esse mapa é, né, se ela é uma projeção cilíndrica, azimutal, nós vamos ver daqui a pouco. E a orientação, uma indicação de norte e sul, é importante para saber, por exemplo, zona norte, zona sul da cidade. Né? A legenda, né, que tem uma legenda lá explicando a linguagem que é utilizada no mapa, e a fonte dizendo de onde esse mapa foi tirado e como ele foi feito. Então, veja só aqui, como se lê o mapa, né? Então, a gente tem aqui ó, a linguagem, que é os elementos utilizados no mapa, né? Que linguagem pode ser essa, né? Pode ser aquela que nós vimos lá no início, a linguagem que tem representação de ferrovias, representação de rios, representação de aeroportos, de portos, tá? Isso pode ser a linguagem cartográfica, né? O título do mapa, né? Esse aqui vai representar atividades econômicas, o título do mapa. Aqui uma rosa dos ventos, que indica a orientação, né? Então, eu consigo ver, né, com esse mapa aqui, que aqui é a região norte, que aqui é a região sul, né? Aqui é leste, nordeste, aqui é oeste no mapa, né? Mas tem os nomes das regiões. Não coincide necessariamente com a indicação da legenda, né? Bom, e aqui a legenda do mapa, né? A legenda vai explicar quais os tipos de linguagem é utilizada nesse mapa aqui. Aqui é um mapa geral, né? Que ele utiliza várias linguagens, ele representa várias linguagens para incrementar o mapa, né? Para mostrar diversas atividades econômicas. Agora, se ele fosse o mapa da produção de milho, ele poderia ser um mapa temático, mas como é atividades econômicas, aí pode ir atividades de agricultura, atividades industriais, atividades de serviços, atividades de telefonia, enfim, atividades de prestação de serviços escolares, né? Enfim, pode ser múltiplo, né? E o mapa precisa ter a fonte, né, e a escala, né, que indica quantas vezes esse mapa foi reduzido, né? Se é um mapa muito reduzido ou pouco reduzido. Bom, projeção cartográfica, né? As projeções são a projeção ela é necessária para representar o planeta de uma forma plana, né? Se a intenção é representar, por exemplo, as áreas de regiões como Estados Unidos, como a Europa, né? Que é justamente aquelas regiões que ficam entre os trópicos de Capricórnio ou o Trópico de Câncer e as zonas polares, né? São as regiões temperadas. Se a ideia que vai pegar o quê? Se for para representar, por exemplo, Rússia, toda a Europa, quase toda a Europa, para representar a América do Norte, então projeção cônica ela é a mais ideal, né? Se a ideia é representar os países, né? E vejam aí no mapa, né? Países como o Brasil, países da África, né? A região da Oceania, então a plana que são países, regiões que ficam mais próximos da linha do Equador, né? Então a ideia é uma projeção plana. Então se a ideia é representar os polos, seja polo sul ou polo norte, então é melhor utilizar uma projeção cilíndrica, né? Vamos ver um detalhe
sobre cada uma dessas. Então, a cilíndrica, a Terra parece ser envolvida por um cilindro de papel em que são projetados paralelos e os meridianos. Depois de projetadas nestas linhas imaginárias, o cilindro é aberto ao longo de um meridiano. Seria essa a ideia aqui, né? A cilíndrica, né? Então, aí a Terra ficaria representada dessa forma, melhor representada pelos polos, né? Representaria bem os polos. Se a projeção é cônica, né? A Terra é representada sobre um plano em forma de cone, né? Aqui, ó, em forma de cone. Entendendo aqui, ó, o cone lá de aviso da pista, né? De construção no asfalto, tem aqueles cones. Né? O cone sorvete, né? Em que os paralelos formam ciclos concêntricos, ou seja, um dentro do outro, sendo o menor representado pelo norte ou pelo sul, e o maior a linha do Equador, paralelo zero. Nessa posição, à medida que se afasta do paralelo de contato com o cone, as distorções aumentam. Então, vamos lá. Nessa projeção cônica, né, ó, à medida que se aproxima, aqui seria aproximadamente a linha do Equador. Então, as áreas melhores representadas são essas áreas aqui, ó, ou do Polo Sul ou do Polo Norte. Então, ele é melhor para representar o Polo Sul ou o Polo Norte. Lembre-se das projeções cônicas, elas podem representar melhor os Polo Norte ou Polo Sul, os polos. Tá? As projeção azimutal ou plana, nessa projeção terrestre é representada um plano de tangência, um dos polos. Os paralelos formam círculos concêntricos e os meridianos formam ângulos retos, partindo do polo. A deformação nesta posição aumenta conforme se afasta dos polos. Tá? Então, nesse sentido aqui, né, essas projeções, elas representam, né, volto a dizer, né, as projeções representam, de certa forma, né, podem representar melhor aí as áreas próximas ao Equador, ou nas regiões temperadas, cônica, e a cilíndrica, né, representaria aí melhor as regiões polares, tá? Bom, vamos lá, continuando. Bom, chegando a escalas, né? Então, as escalas aqui, a escala ela é menor e a escala maior, ela representa menor detalhe. Por exemplo, uma escala aqui maior, uma escala que representa o Brasil, não é uma escala média grande aí, né? O Brasil é muito grande. Uma escala menor aí, toda a América, né? De fato, nas duas aí, o Brasil é uma escala menor, né? Uma escala maior, representa uma área menor, né? Que o Brasil é menor que toda a América junto. Bom, quando estudamos cartografia, não podemos esquecer da escala, que é a relação matemática existente entre as dimensões do objeto real, né, e sua representação em um plano, ou mapa. O cálculo de escala é simples, como podemos verificar na fórmula abaixo. Né? Então, se a gente quer saber a distância real entre o mapa, nós calculamos aí, né, d, distância real, é igual a
distância gráfica vezes escala. Bom, e aí, para ser bem prático, né, eu tenho uma questão aqui que vai ajudar nessa representação, tá bom? Então, aqui, um exercício sobre escala, né? Então, considere um mapa, considerando aqui um mapa geográfico cuja escala é de 1 para 1 milhão e a distância em linha reta entre duas cidades é de aproximadamente 7 centímetros. Assinale a alternativa que indica a distância real entre esses mapas. Então, vamos aplicar aqui a fórmula, tá? Dzinho vezes escala, tá? Que é aqui, ó. Beleza? Vamos aplicar aqui, tá? Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, D, que é o que procuramos, tá? E distância gráfica, que é 7 centímetros, e a escala. Nós usamos apenas o denominador da escala, 1 milhão. Então, vezes 1 milhão. 6 zeros, não é isso? Então, nós teremos que a distância entre essas duas cidades, é igual, a distância real é 7 milhões. 7 milhões. Bom, mas a questão está dizendo em quilômetro. E agora para transformar? Beleza. Bom, eu sei que um metro é 100 centímetros, tá? Também sei que um quilômetro é 1.000 metros. Então, 1.000 vezes 100 dá 100 mil. Então, 100 mil, 5 zeros, tá? Corto aqui os 5 zeros e eu tenho 70 km, letra B de Bolotas, beleza? Então, uma aulazinha sobre cartografia com um exercício específico sobre escala, beleza? Então, valeu, pessoal, muito obrigado e bons estudos, foquem, procure estudar pelo menos 1 hora por dia. Esse é fundamental para que você possa passar em qualquer vestibular. Você estudar 1 hora por dia não é assistir aula. 1 hora que você vai estudar, que você vai investir na produção de conhecimento para você. Então, dedique 1 hora por dia e você vai conseguir alcançar o seu objetivo, seja ele qual for, qualquer curso que seja. Então, invista, seja feliz.